Existe uma ideia profundamente enraizada de que a dor precisa ser visível para ser legítima, que precisa ter um motivo claro, uma causa identificável, um exame que confirme. Quando isso não acontece, a dor passa a ser questionada. E, com o tempo, a própria pessoa que sente começa a duvidar do que o corpo está dizendo. A neuropatia nasce exatamente nesse território de dúvida. Ela não surge com alarde. Não interrompe a vida de forma abrupta. Ela se infiltra, se acomoda, aprende a conviver com a rotina da pessoa enquanto, lentamente, vai se tornando parte dela. Durante o dia, essa dor encontra concorrência. Há tarefas, estímulos, ruídos, responsabilidades. O corpo é empurrado para frente. Mas à noite, quando tudo desacelera, o que foi empurrado retorna. E retorna com força. Não porque a dor surgiu naquele momento, mas porque o silêncio finalmente permitiu que ela fosse ouvida. Este vídeo é um convite a compreender essa dor não como um inimigo misterioso, mas como uma consequência lógica de processos que, por muito tempo, foram ignorados ou mal interpretados. Fique até o final. O que parece apenas desconforto físico carrega uma explicação muito mais profunda. Neuropatia não é uma doença do momento. É um processo. Um dos maiores equívocos ao falar de neuropatia é tratá-la como um evento isolado, como se algo tivesse dado errado de repente. Na maioria dos casos, não há um momento específico de início. Há um acúmulo. Os nervos não entram em sofrimento de um dia para o outro. Eles respondem ao ambiente interno do corpo. Quando esse ambiente se torna hostil, seja por inflamação persistente, alterações metabólicas, sobrecarga química ou estresse contínuo, os nervos passam a funcionar no limite. A neuropatia, portanto, não é um acidente. Ela é uma consequência. Consequência de um corpo que foi exigido além da capacidade de adaptação por tempo prolongado. O sistema nervoso, que deveria operar de forma silenciosa e eficiente, passa a emitir sinais cada vez mais evidentes de que algo precisa mudar. A natureza da dor neuropática. Por que ela confunde? A dor neuropática é desconcertante porque ela não segue as regras clássicas da dor. Não depende de movimento. Não melhora necessariamente com repouso. Não responde sempre aos estímulos comuns de alívio. Isso acontece porque o problema não está na estrutura, mas na comunicação. O nervo deixa de ser apenas um transmissor neutro e passa a se comportar como uma fonte constante de sinal de alerta. O cérebro, diante dessa avalanche de informações distorcidas, interpreta o cenário como ameaça persistente. E ameaça constante gera dor constante. É por isso que muitas pessoas descrevem a neuropatia não apenas como dor, mas como uma sensação difícil de nomear. Algo que incomoda, que não permite relaxar completamente, que impede o corpo de entrar em estado real de descanso. Essa incapacidade de desligar é um dos aspectos mais desgastantes da neuropatia, porque a adaptação é o maior inimigo do diagnóstico precoce. O corpo humano é extraordinariamente adaptável. Essa é uma das nossas maiores forças e, paradoxalmente, uma das maiores armadilhas quando se trata de neuropatia. Quando a dor surge de forma gradual, o organismo aprende a conviver com ela. Ajusta postura, ajusta comportamento, ajusta expectativas. A pessoa passa a evitar certas posições, certos horários, certos movimentos, sem perceber que está reorganizando a vida em torno da dor. Esse processo cria a ilusão de que a dor está sob controle. Mas o que está acontecendo, na verdade, é a normalização do sofrimento. A neuropatia se aproveita disso. Enquanto a pessoa se adapta, o nervo continua sob agressão constante. O tempo passa. O limite de tolerância diminui. E quando a dor finalmente se torna impossível de ignorar, o processo já está avançado. Neuropatia não é negligenciada porque é invisível. Ela é negligenciada porque é tolerável por tempo demais. A noite como espelho do sistema nervoso. A piora noturna da neuropatia não é um mistério, mas uma consequência previsível da fisiologia humana. À noite, o corpo entra em um estado que deveria ser restaurador. Hormônios do estresse diminuem, a atividade muscular reduz, a tensão externa se dissipa. Esse cenário, ideal para o descanso, expõe qualquer desequilíbrio interno que estava sendo mascarado durante o dia. O sistema nervoso, sem distrações,
volta-se para dentro. Se encontra inflamação, compressão, deficiência ou sobrecarga, ele reage. E essa reação se manifesta como dor, desconforto, inquietação. Não é que a noite cause a neuropatia. A noite apenas remove o disfarce. Esse é um ponto fundamental. Quem sente dor à noite não está piorando subitamente. Está apenas percebendo aquilo que já vinha se construindo há muito tempo. Neuropatia como sinal de um corpo em alerta constante. Outro aspecto pouco discutido é que a neuropatia raramente vem sozinha. Ela costuma caminhar junto de um estado geral de alerta fisiológico. Corpos inflamados não descansam bem. Corpos estressados não regeneram bem. Corpos sobrecarregados não silenciam. O sistema nervoso, quando exposto continuamente a estímulos agressivos, sejam eles metabólicos, emocionais ou ambientais, entra em um estado de vigilância crônica. Esse estado altera a forma como a dor é percebida e amplificada. A neuropatia, nesse contexto, não é apenas um problema local. Ela é um reflexo de um sistema que perdeu a capacidade de alternar entre ativação e descanso. Se isso está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal. O conteúdo aqui não busca atalhos, mas entendimento profundo, e entendimento muda decisões. A ilusão de tratar apenas o sintoma. Há uma tendência natural de buscar alívio imediato. E isso é compreensível. A dor cansa. A dor esgota. A dor rouba o sono. Mas quando se trata de neuropatia, tratar apenas o sintoma é como silenciar um alarme enquanto o problema continua ativo. O nervo pode até ficar temporariamente menos reativo, mas o ambiente que o agride permanece inalterado. É por isso que tantas pessoas relatam ciclos de melhora e piora. O alívio vem, mas não se sustenta. A frustração cresce. A compreensão diminui. Neuropatia exige uma mudança de perspectiva. Menos foco em apagar a dor e mais foco em entender por que o sistema nervoso entrou em colapso funcional. O papel do tempo. Por que ignorar sai caro? O tempo é um fator decisivo na neuropatia. Não apenas o tempo cronológico, mas o tempo de exposição ao fator agressor. Quanto mais tempo um nervo permanece inflamado ou comprimido, mais difícil se torna sua recuperação. Isso não significa que não haja esperança, mas significa que a margem de manobra diminui. Ignorar a dor não a torna inofensiva. Tolerá-la não a neutraliza. A verdadeira virada acontece quando a pessoa deixa de perguntar apenas como faço para não sentir isso agora, e passa a perguntar o que no meu corpo precisa mudar para que isso deixe de acontecer. Essa mudança de pergunta muda todo o caminho. O impacto emocional como amplificador neurológico. É impossível separar dor crônica de estado emocional. O cérebro não funciona em compartimentos isolados. Emoção e sensação física compartilham circuitos. Quando a dor interrompe o sono repetidamente, o cérebro perde a capacidade de regular emoções. A ansiedade aumenta. A tolerância diminui. O corpo entra em um ciclo de hiperatenção. Esse estado emocional não cria neuropatia, mas a amplifica. A dor se torna mais presente, mais invasiva, mais difícil de ignorar. Reconhecer esse impacto não é fraqueza. É estratégia. Um sistema nervoso só se recupera quando se sente seguro, porque a constância supera qualquer solução rápida. Nervos não respondem bem à pressa. Eles respondem a ambientes estáveis. A regeneração neural, quando possível, é lenta, gradual e dependente de consistência. Isso exige uma postura diferente diante da própria saúde. Menos imediatismo. Mais continuidade. Menos promessas. Mais responsabilidade. Não se trata de aceitar a dor. Trata-se de criar as condições para que ela deixe de ser necessária. A verdade central que quase nunca é dita com clareza. Aqui está o ponto mais importante de todo este conteúdo. A neuropatia não é um castigo do corpo. É uma tentativa de comunicação que foi ignorada por tempo demais. O corpo fala sempre. Primeiro em sussurros. Depois em desconfortos. Por fim, em dor. A noite não cria essa mensagem. Ela apenas garante que você a escute. Quanto antes essa comunicação é compreendida, maior a chance de reversão funcional,
de alívio consistente e de retomada da qualidade de vida. Encerramento: uma conversa honesta. Se você chegou até aqui, provavelmente não buscava apenas informação técnica. Buscava sentido. Buscava lógica. Buscava validação. Você não está imaginando. Você não está exagerando. E você não precisa continuar normalizando algo que claramente não é normal. Se este vídeo trouxe clareza, deixe seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar pessoas que ainda acreditam que precisam apenas aguentar. Cuide do seu sistema nervoso como quem cuida de algo precioso, porque é. E lembre-se, a dor que aparece no silêncio não é fraqueza. É um pedido de atenção.